Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos ao Pode Crer, que é o podcast da Capelania do Mackenzie. Nós queremos aqui desde já agradecer a sua participação, seu envolvimento e pedindo que você esteja aí curtindo e compartilhando esse programa com seus amigos, com seus familiares, enfim. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante. Nós vamos falar a respeito da fé e do sofrimento humano. Como que a fé, ela molda a nossa relação com o sofrimento, como ela nos ajuda a dar aí uma resposta aos nossos sofrimentos. E para tratar desse assunto hoje, nós temos aqui a presença dos nossos capelães, Reverendo José Carlos Piacente Júnior, Reverendo Micael e Reverendo Jorge Correia. Sejam bem-vindos, viu, ao Pode Crer de hoje. É um prazer estar aqui. Satisfação imensa. Obrigado. Legal. Vocês estão preparados para tratar desse tema, que ele é muito importante, viu? Sofrido. Sofrido. Muito bem. Nós vamos falar então como a fé molda aqui a nossa resposta ao sofrimento. E para sermos honestos, né? Bem honestos, e não poderia ser diferente, todos nós, de alguma maneira, temos que lidar em algum momento da nossa vida com a dor. Uma vez que a vida, ela não é indolor, ela não nos poupa, de algum momento ou outro, temos que lidar com essa questão. E eu queria iniciar aqui perguntando ao reverendo Jorge, e quero ouvir vocês também, de onde vem o sofrimento? Né? De onde vem a nossa dor? Essa pergunta é interessante, reverendo Gildásio e demais pessoas que estão participando conosco, porque, na verdade, o sofrimento ele vem do começo. Nós, às vezes, temos dificuldade para entender isso. Quando, no Éden, o homem e a mulher escolheram desobedecer a Deus, Deus disse que eles inaugurariam um tempo que eles não sabiam o que era. Deus disse para eles que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Mas o homem não sabia o que era morrer. Ele nunca tinha morrido e nunca tinha visto ninguém morrer. É verdade. Então, como ele não sabia disso, ele comeu. E nisso inaugura-se o fim, ou seja, tudo aquilo que estava perfeito e perfeitamente colocado onde estava e onde poderia cumprir o seu papel, agora se desloca e começa o ocaso, começa verdadeiramente a trazer as suas angústias. E o sofrimento vem a reboque. Com isso, o homem se distancia de Deus e o mundo que agora parecia acolhedor ao homem, Deus diz que o homem comeria do suor do rosto, a terra produziria cardos e abrolhos, haveriam as dificuldades. Então o sofrimento começa no começo. E agora o homem vem desenvolvendo com isso com uma coisa chamada distanciamento e desobediência. É verdade. E por isso ninguém está livre, portanto, da dor, do sofrimento. Ninguém, de tal forma que nós temos, olhando para a Escritura, olhando para os princípios que nos regem como cristãos e, consequentemente, rege o mundo onde nós estamos, porque o mundo ele é de Deus, independente de quem crê ou de quem não crê. Davi, no Salmo 24, diz que ao Senhor pertence a terra. Verdade. E tudo que nelas contém, ou seja, todas as coisas pertencem a Deus. Elas se originam em Deus e se destinam a Deus. E nesse processo nós temos um mundo que é hostil. Nós temos todas as condições hostis a nós. Então, nosso sofrimento é o choque da nossa vontade com a realidade. Isso pode ser físico, pode ser psíquico, pode ser emocional. E quando o contexto religioso entra, a possibilidade desse desconforto, ele aumenta. Porque nós temos uma visão da perfeição, que o homem tinha antes e que o homem terá depois. É paradoxal. Mas muito bem colocado. Eu acho que é uma das perguntas mais importantes. Por que eu tenho que sofrer? Não daria para viver nesse mundo sem sofrimento?
neste mundo que nós conhecemos, não. É o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo gostaria. Mas não tem jeito, porque o pecado alterou todas as coisas. A desobediência alterou todas as coisas. Então, respondendo essa pergunta de maneira muito simples, é isso. É claro que não é uma resposta simples, no sentido de que não tenha toda uma gigantesca história por trás. Há uma enorme história. E você consegue pesquisar o sofrimento e a sua trajetória. Mas a resposta é, tudo começou com uma desobediência e o pecado é o que fez o sofrimento se estabelecer aqui. Ele é um intruso. Deus não fez dessa forma. Deus criou o ser humano para viver e ter prazer nas coisas que ele criou, mas o ser humano resolveu seguir outro caminho. Então, esse é o paradoxo. A gente sente isso o tempo todo. Não era para eu sofrer, claro que não era. Você ainda tem memórias do Éden. Isso. Você tem memórias do Éden. Tem. Com certeza. A verdade é que como foi bem colocado, à medida que o pecado entrou na humanidade, ele não corrompeu apenas a humanidade, mas ele corrompeu toda a ordem criada. Toda a ordem. Então, quando você olha para Romanos, que vai dizer que até a criação geme, então você percebe que existe sofrimento na criação, existe sofrimento nas nossas relações interpessoais. O sofrimento está instalado por causa do pecado. Exatamente por causa dessa ordem que foi quebrada. Certamente. De perfeição. É isso mesmo. E como que nós podemos entender, e provavelmente os nossos ouvintes eles estão se perguntando, como que a fé pode nos ajudar a lidar com a dor, já que ela é natural, né? Então, como é que a fé pode nos ajudar a lidar com isso? Eu entendo que a fé ela não elimina a dor. A fé ela não elimina o sofrimento. Mas uma fé bem fundamentada, firmada em Cristo, ela vai redefinir a nossa dor. Exatamente. Então, eu acho que o mundo enxerga muito a fé hoje como um instrumento de fuga, ou somente um pensamento positivo. Mas eu acredito que é um instrumento que o Senhor nos leva a ter submissão à sua vontade, a ter foco no Senhor, a descansar nas suas promessas, não como uma negação, mas a gente passa a redefinir o sofrimento baseado na nossa fé firmada em Cristo. Quem sabe pensar na ambiguidade. Isso. Não negação, mas a própria ambiguidade. Porque a fé, na verdade, ela nos projeta a perspectiva da esperança. Mas ela mantém os nossos pés fixos na terra. Sim. Aqui. Então, o cristão que vive pelo princípio e temor do Evangelho, ele vive com os pés na terra, mas os seus olhos conseguem enxergar e divisar o céu. Então, a questão do mistério da fé com o sofrimento é assim, não era para ser, mas eu preciso passar. É verdade. Então, por isso eu falei da ambiguidade, porque é uma característica. Eu recebo uma promessa, o profeta Isaías fala isso, se me ouvires, comereis o melhor dessa terra. É verdade. Então, essas são promessas que estão ligadas ao contexto da fé, à convicção da fé. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui e eu vou passar por todos os percalços e, às vezes, com maior intensidade, porque eu sei, vivendo pelo contexto da fé, o que é justiça. Exato. Eu sei o que é retidão, porque o Abre Deus os a quem eu olhos. sirvo tem tudo isso nele. E isso Abre é os importante, olhos. é interessante, né, Piacente? Porque Sim. Muitos podem pensar que a fé ela entra como uma ferramenta, um instrumento, um meio para eliminar a dor. Não. O Micael ia tocando nesse assunto, Certamente. né? que Para não. eliminar a dor. Então eu preciso ter fé. Uma vez que eu tenho fé, eu não vou sofrer. Não é isso, né? Não, seria ótimo se nós tivéssemos essa condição aqui, mas não é uma condição que nós temos à nossa disposição, porque a Bíblia não permite que a gente pense assim. Ela diz para nós que todas as nossas angústias, dores e sofrimentos têm um propósito em Deus. Tem uma coisa que o Senhor deixa claro nas Escrituras, é o propósito. Então, a fé. Como é que a fé me ajuda no sofrimento? Então, eu vou viajar de São Paulo para Campinas. Eu tenho que fazer essa viagem. É como nossa vida, é uma peregrinação. Qual meio eu vou usar para chegar lá? Eu posso ir a pé, posso ir de carro, posso tomar um ônibus. Qual meio eu vou utilizar para chegar? A fé é esse meio. É a maneira como nós vamos chegar lá. Não tem jeito de você percorrer este mundo sem seguir o que os seus caminhos já foram abertos por Deus para isso. Como você vai chegar lá?
Se você usa a fé cristã, você vai alcançar o seu objetivo da forma mais adequada e com maior qualidade de vida e com maior força. Porque é isso que a fé faz. No sofrimento ela nos fortalece. E uma das coisas interessantes também é a ideia de acondicionar a nossa vida. Não apenas em respostas positivas, em afirmações positivas. Sim. Porque toda afirmação é em si positiva, né? Não tem afirmação que não seja claro. positiva. Mas você vai ver o que Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se tenho, está tudo bem. Se não tenho, também está bom. Aprendizado. Se me falta. Então, a fé, ela vai me ensinar a lidar com o sofrimento sem um abatimento definitivo. Isso é interessante, né? Sim, claro. Sem desistir no ela meio vai do caminho. Perspectiva de prosseguir. Claro. Isso não quer dizer que nós não vamos chorar, Sim. não vamos sentir angústias, dúvidas, mas nós vamos saber enfrentar diante desses males que acontecem. Então a fé, isso é interessante que o Jorge acabou de colocar, muito interessante, né? Então a fé, ela não necessariamente, ela não vai resolver o que está gerando angústia, não é? Mas necessariamente, ela vai manter você seguro. Ela vai nos ajudar a passar. Você vai chegar. A a viagem é obrigatória. Nós estamos peregrinando por esse mundo. Usando até um exemplo que o Reverendo Piacente trouxe da viagem daqui para Campinas. Imagina, você vai no seu carro daqui para Campinas e uma chuva torrencial. Alguns carros parando no acostamento, outros se perdendo. Mas você, por fé, você fala assim: em algum momento o sol vai aparecer. Eu sigo. E você prossegue, mesmo com aquela enxurrada. Você prossegue até que em um determinado momento a tempestade vai passar. E você vai encontrar o céu de brigadeiro, o céu azul. Tá? Então toda vez vai acontecer? Pode ser que não. Mas você vai caminhar nessa perspectiva porque você tem a promessa de que o céu estará azul. Mas a fé, inclusive, ela nos dá essa compreensão de que a vida ela se torna até empolgante por eu não saber. A fé diz para mim: olha, continua, você não sabe. O que Deus tem preparado para você é extraordinário. Lembrando daquele texto, né, que muitas vezes é utilizado para se referir ao céu, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, a gente vive o tempo todo nesse mistério. Então, o que você está sofrendo hoje, com certeza, meu amigo, existe um propósito para isso. Não é aquele tipo de propósito assim: Deus queria o meu sofrimento, Deus queria a minha angústia, eu sou a bola da vez. Não, faz parte da vida. Ele está te livrando, ele está mitigando, diminuindo. Quando você coloca em ação o que ele chama de fé. Que na verdade, Reverendo Piacente, nessa sua fala, nós temos uma assertiva da Escritura que ela diz para nós assim: o mundo jaz no maligno. Exatamente. E nós temos um adversário que vai tentar dificultar a nossa caminhada cada vez mais com situações que vão fazer meus olhos desejarem o sucesso, meus olhos desejarem a tranquilidade, a bonança. Mas aí eu vou lá para Hebreus capítulo 11, que diz que fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Exatamente. Então o sofrimento, ele está no hiato, em o pé no chão e os olhos no céu. É verdade. Quando a gente pensa na questão do sofrimento, o que nós estamos entendendo aqui por sofrimento? Uma gama de realidades, né? Então vamos imaginar uma enfermidade que chega no lar, né? Que provoca às vezes uma desestabilidade na família, né? Enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego, um luto, luto é um problemas financeiros, né? Tudo isso daí. Inquietações, às vezes nem isso, nem efetivamente o luto, nem efetivamente o problema conjugal, mas a própria ilação de você imaginar que isso pode chegar, já é um sofrimento, e você às vezes vai sofrer todas as dores desse sofrimento como se ele ali estivesse.
Que aí é o que nós chamamos de ansiedade. Ou frustrações, você almeja tanto algo, algo, frustrações. aquilo não acontece, não se concretiza e você mergulha eu no misturando o sofrimento. assunto, né? Trazendo ansiedade por meio de sofrimento. Não, mas tem tudo interligado. Mas eu acho que a Bíblia chama todas essas coisas. Você tá ansioso. Mas a Bíblia chama tudo isso de sofrimento. Nós hoje qualificamos, é claro, isso até é necessário para você fazer um diagnóstico, um prognóstico, mas a Bíblia chama tudo isso de sofrimento. Tudo, sim. Quer seja físico, quer seja emocional, sabe? É um sofrimento, é uma dor que você enfrenta. Ontem eu estava lendo em um dos nossos jornais, trazendo a seguinte estatística, né? De que 72% dos brasileiros, 72%, olha que número alto, né? Sofrem de algum tipo de transtorno do sono. É um sofrimento, com certeza. É um sofrimento. 72%. Ou seja, a pessoa perde o sono, não consegue dormir, porque ela está tentando pensar na solução daquilo, o coração dela fica angustiado, porque como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou lidar com isso? E aí, obviamente que o sono é a principal área aí que normalmente é afetada, que a pessoa não dorme bem, fica revirando na cama, pensando como é que eu vou resolver isso amanhã ou na semana que vem, né? O trânsito de São Paulo, que causa um alto nível de estresse. Sim, tira o seu sono, com certeza. É nessa hora, sim, que você percebe o quanto que o cristianismo ele é necessário, ele é determinante. Sim. Porque não há remédio para todas as coisas. Não há como solucionar angústias tão profundas com medicação. E eu não estou falando só o remédio do tipo aquele que você compra na farmácia. Mas estou falando de você encontrar respostas, remédios, soluções, sim. Às vezes no seu modo de agir, na sua mudança de comportamento, mas nem isso. Você precisa incluir na sua vida a sua fé, com certeza. Porque é ela que vai trazer, no final das contas, as respostas mais importantes. É interessante, o Salmo 4, Davi, ele diz assim, no verso 8, né, ele fala assim, em paz me deito. É verdade. E logo pego no sono. Isso. Porque só o Senhor me faz repousar seguro, né? É isso. Então, é possível você dormir bem, conseguir pegar no sono e dormir bem, mesmo quando a vida está uma bagunça. É possível, né? É possível. No caso desse salmo, estava uma bagunça. Exato. Em outro salmo também estava uma verdadeira bagunça. É possível. Porque Davi estava enfrentando um momento angustiante. O salmo ali, anterior, Salmo 3, o 3, Davi fugindo de Absalão, o próprio filho querendo matá-lo, e ele diz, então, em paz, ele faz, deito e me levanta, porque só o Senhor me faz descansar. Né? Eu gostaria de, assim, se você quem conduz, mas eu gostaria de olhar nessa direção que nós estamos fazendo, como as pessoas em determinadas situações lidam com isso. Pronto. Como bom. o jovem lida com essa ideia do sofrimento, por causa do determinismo, que o jovem sofre com determinismo. O jovem acha que tudo é definitivo. Qualquer coisa que aconteça com o jovem, para ele, é o último. Agora eu estou perdido, tudo acabou. As pessoas condenei minha vida, estraguei minha carreira. Acabou tudo. Uma reprovação acaba com ele. Isso. E, na verdade, se nós olharmos para Deus, olharmos Davi, no Salmo 32, olha como nós estamos falando de Davi aqui. Sim. Porque eu sofri, ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então, observa bem, todas as coisas que nos oprimem, que nos angustiam, todo esse mal que pesa sobre os nossos ombros, na verdade, Deus tem uma resposta. Nós não as sabemos. Verdade. Mas Deus tem, e a seu tempo, e do seu jeito. Por isso eu citei aí o exemplo da tempestade. Certamente. É prosseguir e caminhar. Quando chega na metade da vida, na meia-idade, a pessoa já fala assim, não, já está, eu agora consigo conviver com isso. Quando a pessoa chega a uma certa maturidade, aí vem a coisa mais complexa que existe. Ou ela aprende a dar quase que de ombro para algumas coisas do sofrimento, ou ela tende a internalizar isso e viver uma amargura terrível. Verdade. Não de que o mundo acabou, mas ela passa a perder a esperança e até mesmo o desejo de ter
pessoas perto. Por isso nós temos lidado com isso. O jovem, ele lida com isso e ele se vê perdido porque o mundo acabou, e o idoso, ele se vê abandonado e soturno. Vocês mencionaram sobre propósito, né? Vocês mencionaram aí sobre propósito no sofrimento. E aí, alguns que estão aí nos acompanhando, os nossos queridos ouvintes, pode ser que eles estejam perguntando, mas afinal de contas, qual é o propósito? Pode ter alguma coisa boa na dor, no sofrimento, nas angústias? É uma pergunta Quais muito são os importante. propósitos? Olha, eu vi uma reportagem ontem que diz que para tirar toda a impureza do ouro, tem que colocar 1064 graus. Nem menos, nem mais. Quando ele coloca o ouro, no final do processo, ele vai estar limpo. Retirou todas as impurezas. Eu entendo que a nossa cultura gerou muito uma cultura de olhar antropocêntrico. E a gente perdeu a visão de que o Senhor está tratando conosco. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos, o Senhor sabe exatamente as nossas necessidades. E os sofrimentos que muitas vezes acontecem conosco, é o Senhor tirando as impurezas, nos limpando, nos levando a ter mais dependência, a foco no Senhor. Se a gente olhar para a palavra, né, Moisés sofreu na mão de Faraó, José na mão dos seus irmãos. Nós temos Noemi que se sentiu amarga naquele momento. Nós temos Paulo com espinho na carne. Sim. Mas eles nos ensinaram a olhar para o Senhor, ver o que é que o Senhor estava tratando, como o Senhor estava lapidando. Eu entendo o sofrimento como não Deus ausente, mas o Deus nos transformando ali em cada área. Entendi. Ou seja, não é algo que eu busco para mim, não é algo que eu queira que aconteça na minha vida, mas é algo necessário. Algo necessário. Uma hora ou outra ele chega. Certamente. Eu acho que a gente pode pensar na palavra finalidade. 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 Esse propósito, ele é sinônimo de finalidade. No final, você vai compreender. Então, isso daí é uma percepção Ainda geral. que a pessoa não esteja compreendendo na agora. hora. Isso é uma percepção geral. Olha, existe um escritor chamado Fernando Sabino. Ele é conhecido por muitas das suas frases. Ele não é necessariamente um pregador do evangelho, não está no púlpito, mas ele é uma pessoa que tem percepção da realidade. E uma vez ele disse o seguinte, tudo dá certo no final. Se ainda não deu certo é porque não chegou no final. Então, repare, você pode usar isso que vem de alguém que não necessariamente está no púlpito e nem com a Bíblia aberta para compreender uma verdade bíblica. Sim. Quando a gente fala assim, olha, o sofrimento ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Lá no final, quando chegar ali, mas eu não quero que seja no final, mas meu amigo, a sua vida não é feita de um dia. Você não tem que viver tudo num único dia. E pensando nos nossos jovens, né? O jovem, assim, exato, ele é mais imediatista, né? Você não vai viver. Mas no final é isso, sabe? É você falar assim, ó, peraí, eu tô passando por isso aqui agora. Tem uma finalidade. Um dia eu vou perceber. Né? O Jorge que passou por tanta coisa, né, Jorge? Existe uma finalidade na sua vida, não existe? E eu tô aqui agora. Exatamente. Antes da gente falar um pouco disso, eu gostaria de lembrar aquele poema Pegadas na Areia. Pegadas na Areia. Eu acho fantástico. Seria até interessante se nós resgatássemos para a gente perceber essa ideia, né? O personagem do poema fala assim, nos momentos que eu mais sofri só tem um par de pegadas. Aí é aquilo que o Micael falou. É quando Deus vai dizer, naquela hora era eu que estava te carregando. O sofrimento, ele faz com que a gente perca a noção da realidade. É verdade. A gente sente a dor é tão aguda intenso, que parece não ter fim. Como o reverendo Piacente falou, das enfermidades pelas quais eu passei. E venceu? E graças a Deus. Venceu, hein? Quem está nos acompanhando aí tem que lembrar disso. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Mas, ó, chegou aqui, ó. Um dos médicos que estavam me atendendo e eles haviam dado uma notícia para minha esposa de que aquele era o meu último dia. Meu Deus. Último dia no hospital? Na Terra. Ele até recomendou. Era o último dia na Terra. Ele até recomendou a minha esposa, dizendo assim, é melhor só ir para casa descansar, porque amanhã será um dia de velório, e dia de velório é dia muito difícil. E a minha esposa foi para casa, se preparou para o velório, e não deu certo, porque eu acho que eu estou aqui. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas, na verdade, o que acontece? Ele, depois que passou isso, que eu sobrevivi, ele achou ainda que a minha situação estava difícil, ele virou e falou assim, o senhor acha que tem algum problema que lhe prende aqui? E eu tinha voltado de um coma, e eu estava bem lúcido, né? E eu percebi a colocação dele e eu disse para ele, doutor, eu estou pronto para encontrar com o meu Criador a qualquer momento.
Se eu fechar os meus olhos aqui agora, Amém. Eu abro diante do Senhor. Isso é Então o sofrimento, ele não pode me fazer perder a perspectiva de que ainda que eu viva nesse caos, que é o sofrimento, e eu não consiga ver o fim da tempestade, Sim. se eu perecer no sofrimento, Exato. confiando em Deus, eu abrirei os olhos diante dele. Então isso é uma promessa. Claro que é. E é uma perspectiva que se desenvolve. Porque aí o problema, ele vira um meio e não o fim. O sofrimento tem que ser encarado como um meio de nos aprimorar como pessoas, porque nós vamos enxergar... A finalidade é outra, né? Exato. E precisa me fazer desenvolver a confiança de que tem alguém do outro lado me esperando. Isso. Com certeza. E essa confiança de quem está do outro lado me esperando, porque o que se prega hoje é você é forte, você consegue, Isso, você não. pode, como Exatamente. se existisse uma força interna dentro de nós, né? Mas Não a nossa tem. força está externa. Exato. Interno do Espírito Santo, mas olhando para o alto. Entendi. O exemplo Senhor. que a gente poderia usar também é da criança que chora à noite. A criança que chora à noite, o mundo está perdido para ela, por isso o choro é de dor, é de sofrimento. É verdade. Mas a hora que a mãe ou o pai ou um adulto que ali esteja, estende a mão e a acolhe, comumente aquela criança Acabou o choro, descansa. né? Então o sofrimento, ele tem que nos fazer desejar Já. que alguém nos acolha. E o Senhor tem esse propósito. E o próprio Jesus sofreu. Sim. Jesus Exatamente. sofreu. O homem mais santo que a gente conhece, ele sofreu. Passou por dores. É chamado de o servo sofredor, o homem de dores, né? Agora, como que o sofrimento de Cristo pode também nos ajudar de alguma maneira a entender esse importante tema na nossa vida? Aí vem a palavra do Reverendo Piacente, finalidade. Finalidade. Cristo sofreu Finalidade. para que eu fosse alcançado. Sim, claro. Cristo morreu para que o meu sofrimento não fosse... Olha que egoísmo. Nós podemos pensar de forma egoísta nesse sentido. Cristo morreu porque eu era alguém que Deus queria alcançar. Sim. Então o sofrimento de Cristo foi feito na minha direção, na direção de Sim. todos aqueles a quem Deus quer alcançar. E pode ser que o meu sofrimento seja o propósito de Deus para alcançar uma outra pessoa, como eu também fui Eu alcançado. diria, ele sofreu mesmo sendo perfeito, Sim. Exatamente. mas sofreu com uma perspectiva redentora. E eu costumo lembrar, quando olho para o sofrimento de Cristo, é que ele sofreu para que a gente não sofresse eternamente. Para não sofrer eternamente. Eternamente. Para que a gente não sofresse eternamente. Agora tem uma Interessante, questão muito importante que quem está nos acompanhando aqui precisa considerar. A presença de Cristo continua conosco, pelo Espírito Santo de Deus. Ele não nos abandonou. Então ele está conosco. Então quando você passa pelo sofrimento, ele está envolvido, o Deus Todo-Poderoso está envolvido com isso. A Escritura chega a afirmar que o Espírito se entristece. Claro que isso, naquele contexto, está associado aos nossos erros. Mas repare, eu não posso estender isso um pouco mais? E Entendi. considerar que na hora da minha dor, do meu sofrimento, esse mesmo Espírito que é uma pessoa e que está comigo, ele não se... Naquele momento, ele não diz assim, lavei as mãos. Não, eu tô com você. Sim, tá junto. Ele é uma pessoa, ele está conosco. Ele, É. ele se entristece com os nossos pecados. Claro, por isso que a gente não pode caminhar numa vida de pecado, pois vamos entristecer o Espírito. Mas ele é uma pessoa. Eu nunca estou sozinho no sofrimento. E essa ideia de que Deus me abandonou no sofrimento, bom, Jesus já foi abandonado na cruz Sim. para que eu e você não fôssemos. Exato. Sim. Tanto que depois da cruz, na ressurreição, em Mateus capítulo 28, Jesus vai dizer, toda autoridade me foi dada Exato. no céu e na terra. E eis que estarei convosco Exatamente. todos os dias. É uma promessa Sim. que traz um conforto no meio da dor, no meio do sofrimento, Sim. que deveria trazer alento para a gente. Há um livro do... Pode indicar livro aqui? Pode. Pode, se Há for um- uma boa literatura. Há um livro do Sproul que fala sobre sofrimento. Ele fala surpreendido Sim. pelo sofrimento. E ele começa esse livro contando uma história da enfermidade do seu pai. E é muito interessante a forma com que ele vai abordar nesse livro a questão do sofrimento. Sim. Porque o sofrimento, na verdade, ele é um depurador. Como disse o Micael,
como se você depura o ouro, o sofrimento é um depurador. Porque ele vai me fazer valorizar os momentos em que eu não estou sofrendo tanto. Entendi. Então o livro é Surpreendido pelo Sofrimento, do R.C. Sproul. Isso. Pronto, tá aí a indicação do reverendo Jorge. Agora, para a gente poder concluir, nosso tempo já foi. Passa gente. rápido, né? Tá tão gostoso. Passou agora rápido. Acho que a gente vai precisar de um outro programa para falar sobre isso. Eu também estava pensando nisso, sabia? Acho que ele tem que voltar aqui. A gente precisa concluir e eu queria ouvir de vocês, porque talvez os nossos ouvintes aí, eles estejam querendo saber de vocês, na experiência prática de vocês. Já que o sofrimento ele é tão universal, todos nós aqui já passamos por momentos angustiantes na vida. Quais são aí as atitudes práticas que vocês podem sugerir para os nossos ouvintes para ajudá-los a lidarem com o sofrimento? A pergunta é, você que está nos ouvindo, você sabe nadar? Sabe? Olha o Jorge, manda aí, tô gostando, continua essa história. Se você sabe nadar, ótimo. Você cai na água, você dá umas braçadas e umas pernadas, você sai. Você não sabe nadar. Se você não se apavorar, você vai boiar. Você vai sobreviver. Boa. Porque o que produz o afogamento é o desespero. Porque você vai se bater, vai se cansar e todas as boias internas que você tem no seu corpo vão perder a sua finalidade. Então nós temos um Deus que promete para nós cuidado. O sofrimento chega. É só não nos apavorarmos nele. É verdade. Ok. Micael, qual que é a sua dica? Eu não tenho uma ilustração tão bem elaborada como a do Jorge, mas de muitas coisas que a gente poderia dizer sobre descansar nas promessas do Senhor, de saber que o Senhor sempre está presente, eu diria algo que me fez a olhar com outros olhos o sofrimento, é servir ao próximo. Servir ao próximo mesmo no meio da dor, como um instrumento de esperança. Porque a nossa tendência é ficar recluso, ficar isolado, não querer contato. Mas eu acho que um bom caminho é de servir. Excelente, excelente. Eu creio que todos que estão nos acompanhando vão compreender isso. A oração. Você falar com o Pai. Nós temos um Pai. Aqui no Mackenzie, a gente recebe a todos, independente da crença, da fé, e nós podemos falar para essas pessoas com clareza que nós fomos convidados por Deus para falar com Ele, em nome de Jesus. Dizendo, Senhor, me ajuda a colocar um fim nessa dor, aliviando o meu sofrimento. Senhor, termina esses dias de sofrimento, me livra do sofrimento, me ajuda a entender. Oração. Então você está ouvindo aí as dicas, né? Oração, servir ao próximo, não se desesperar, ter esperança. Aí. Tem muitas outras. Eu diria, precisa outro programa. Precisa, mas eu diria gratidão. Boa! Experimentar gratidão. Ainda que esteja tudo muito difícil, se você olhar, você sempre vai poder identificar algo na sua vida pelo qual você precisa ser grato. Então, gratidão. Né? Não murmuração, não reclamação, porque isso acaba azedando mais a vida, mas gratidão, agradeça a Deus por algumas coisas que estão acontecendo aí também na sua vida. É isso, gente. Obrigado aí pela participação. Alegria. Eu agradeço o convite. Demais. Acho que a gente vai ter que ter outro programa sobre esse tema. Olha, deixa eu indicar só um versículo da Bíblia. Um versículo. Um versículo? Sim. Há um salmo muito significativo que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso. Se o sofrimento chegar, que ele vai chegar, confia que o pastoreio de Deus vai te fazer vencer. O Senhor é o meu pastor. Amém. Coisa boa. Meu pastor. Amém. Muito gostoso. Deus abençoe a sua vida e esperamos você aí no próximo Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie. Deus abençoe e até lá. Tchau.